Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde. E nesta semana nós vamos conversar com o Dr. Israel de Oliveira Ramos, que é médico de família e comunidade clínica geral. Então, para você que não conhece ainda essa especialidade, hoje a gente trouxe aqui justamente para que a gente também conheça. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado, bom dia a ti, Sandra, e bom dia aos telespectadores. E é um prazer estar contigo aqui, com toda essa audiência, vindo trazer um pouquinho, explicando como funciona a medicina de família e comunidade. Pois é, doutor. E o que é essa medicina de família? Bom, Sandra, a medicina de família é aquela especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina que cuida do indivíduo desde o nascimento até a fase adulto e idoso. Sim. Né? É o clínico geral de 50, 60 anos atrás, onde o médico era elegido, era escolhido pela família, né? E então tomava conta desses indivíduos, dessa família ou dessa comunidade, né? Para interpretar e conhecer bem todas as manifestações de saúde e doença, né, dessa comunidade ou dessa família, desse indivíduo, enfim. Doutor, o senhor não é aqui de Erechim, né? Então eu gostaria também de aproveitar esse momento, pedir para que o senhor se apresente para que as pessoas o conheçam também. Certo, eu não sou de Erechim, eu sou de Caxias do Sul. Por modificações na vida, tentando buscar um pouco mais de qualidade de vida, a gente escolheu vir para a região, eu e minha família, vir à região aqui do Alto Uruguai para criar os filhos, na verdade, né, Sandra? Porque é uma região muito gostosa de viver, uma região onde a gente tem um contato permanente com a natureza e ainda assim, digamos que os índices de criminalidade comparado com outras regiões ainda são baixos, né? É verdade. Então, a escolha aqui da região de Erechim, especificamente, foi por isso, assim, pela qualidade de vida que o povo erechinense ainda tem. E nesse período, já de 7 anos que eu estou aqui na região, ainda tive 2 filhinhas que são erechinenses, né? Então, agora, mais arraigado ainda a região, né? E o senhor hoje atende aqui em Erechim, mas também já atendeu em cidades próximas aqui, como Mariano Moro. Isso, eu atendi, o primeiro contato com a região foi através da cidade de Mariano Moro, onde eu permaneci aí por 7 anos, e concomitante com isso, a gente atendia e atende aqui no Hospital Santa Terezinha, e fizemos alguns trabalhos no pronto-socorro do Hospital de Caridade. Doutor, hoje a medicina, ela criou várias especializações. Por exemplo, o médico se especializa em urologia, se especializa em rins e assim por diante. Foi criado essas especializações até mesmo para abrir novos mercados de trabalho. Na sua especialização, o senhor se especializou em tudo isso para atender a família? Na verdade, a medicina em si, quando nós nos formamos médicos, nós temos essa visão abrangente de todas as áreas. Porém, com o advindo da tecnologia e do avanço da medicina, essas especialidades criaram subespecialidades. Então, qual é o papel da medicina de família? É manter o indivíduo íntegro, integral, como justamente a palavra diz, um indivíduo único.
Então, a medicina de família, ela vem para integralizar, né? A partir do ano 2000, a Organização Mundial de Saúde recriou o conceito de saúde, que é o bem-estar físico, social, mental e espiritual. Então, com a tecnologia, toda essa integralidade do indivíduo, ela foi segmentada. Então, a medicina de família, ela vem para reestruturar novamente o indivíduo como um todo, como um ser mental, como um ser biopsicossocial, na verdade, e agora espiritual, que também foi incrementado pela Organização Mundial de Saúde. No passar dos anos, muitas doenças elas surgiram, como, por exemplo, a depressão, a ansiedade, o estresse que causa diversas doenças, desde problemas cardíacos a problemas digestivos. E muitas vezes a gente tem dúvida de como procurar um profissional para nos auxiliar em várias doenças quando desenvolve vários sintomas. Isso, a medicina de família, ela como eu bem disse antes, ela vem para integralizar o indivíduo. Então a gente tem que ter o indivíduo íntegro e assim trabalhar junto com as outras especialidades. Então, digamos assim que a medicina de família centraliza esse paciente, para esse paciente não ter, por exemplo, está com alguma suspeita cardíaca, vai no cardiologista, está com alguma suspeita de doença neurológica, vai no neurologista, está com alguma doença de pele, vai no dermatologista. Então, foi segmentado, que também foi necessário fazer isso, para a gente conseguir identificar e diagnosticar doenças cada vez mais, digamos assim, minimamente detectáveis antes só pela clínica, né? Então veio toda a aparelhagem médica, toda essa obsessão, digamos assim, no micro, na célula, para que a gente conseguisse detectar certos tipos de doenças. Então também foi necessário essa segmentação, porém nós temos que ver o paciente, nós temos que ver o indivíduo como íntegro, como todo. Parte de uma comunidade, parte de uma família, parte de um contexto, de um lugar. Que muitas vezes as doenças, como tu bem falaste, as doenças psiquiátricas, as doenças psicológicas, as causas são no externo, são no social, são na comunidade, são em momentos de vida que a gente vive, por exemplo, esse momento da pandemia, onde agora as principais preocupações se voltam para as doenças psiquiátricas, para os suicídios, que os índices estão aumentando nos outros países por causa do lockdown. Então, é isso que a gente pretende integralizar, pretende colocar a dispor da comunidade aristinense. Doutor, principalmente em centros menores, as pessoas gostam de ter um médico como referência, aquele médico que vai atender desde o bebezinho lá recém-nascido até o idoso. O médico da família atende a pediatria, por exemplo? Atende da pediatria, atende até a gerontologia. A gente atende os recém-nascidos, principalmente os cuidados de prevenção, né? Sim. Que isso é muito bem marcado, de prevenção e a promoção da saúde na medicina de família. Então a gente se ocupa do diagnóstico, não só diagnóstico da enfermidade em si, mas do diagnóstico local da comunidade, para que a gente consiga preservar esse indivíduo de ser acometido de alguma patologia, de alguma doença, como a gente falou antes das doenças psiquiátricas, né, como exemplo. As crianças recém-nascidas, as pequenininhas, muitas vezes as mães, por não ter aquela experiência toda, acabam se agarrando muito a um profissional de saúde para orientar.
aquelas febres que muitas vezes podem acontecer, dor de barriga, aqueles sintomas iniciais na criança. De que forma se orienta para que se passe tranquilidade para a mãe, que ela entenda que aquilo é uma fase até normal da criança, porque muitas vezes o leite não está ainda bem preparado para aquela criança, então acaba causando algum sintoma diferente e às vezes ela não entende, se apavora. As mãezinhas de primeira viagem, elas ficam muito assustadas, né? Realmente ficam muito assustadas. Mas são reações que o bebezinho, que o organismo nato, ele começa a experimentar. Então, no desenvolver dessa criança, tanto da maneira neurológica como da física, ele começa a experimentar as reações causadas pelo externo. Às vezes é só uma poeirinha que dá os espirros e as mães já ficam assustadas, que estão gripados ou vão ficar doentes. Às vezes são reações alérgicas à roupa ou ao calor, que aparecem essas brotoejas que são comuns, né? Principalmente aí no início, na infância, do recém-nascido. Mas o fundamental que nós temos que demarcar, Sandra, é o aleitamento materno. O aleitamento materno, isso é a chave, é o segredo para manter essa criança saudável, essa criança com um desenvolvimento perfeito, né, diante de todo o externo, diante de todo a influência de tempo, de clima, de poluição, de tudo, na verdade, né? É tudo uma questão, então, de adaptação e conhecimento nessa primeira etapa. Nem Exatamente. tudo é um problema de saúde. Claro, porque às vezes, falando assim das viroses, que hoje em dia está em voga, a maioria das febres, né, ou as doenças febris, são de origem virais. Então, isso aí no máximo de 10, 12, 14 dias, aí a tendência é diminuir e amenizar. Muitas vezes o que acontece é que justamente pela inexperiência da mãe se assusta. Muito. Ou já a questão, é tudo antibiótico, tudo tem que dar antibiótico. Então, a maioria das vezes é só ter um pouco de tranquilidade, o aleitamento, no caso, né, manter o aleitamento, no caso de se tiver um lactente, e a espera. Caso não melhore, aí sim se procura o médico, né, se procura a assistência de saúde para uma avaliação dessa criança mais elaborada. Isso aí. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. Nós vamos para um breve intervalo comercial e a gente já volta e continua falando sobre esse assunto que é a medicina de família. Uma atividade já exercida há muitos anos e que vem cada vez mais se fazendo presente nas comunidades e também aqui em Erechim. Já voltamos. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. Hoje nós estamos conversando com o Dr. Israel de Oliveira Ramos, que é médico de família. Essa especialidade tão importante e tão atuante já há muitos anos, né, doutora? Antigamente os nossos pais só consultavam com um médico de família. É verdade. É verdade. Antes da advinda da tecnologia na área médica, existia fica na mente da gente, né, o doutorzinho, aquele de cabelo branco, com o seu guarda-pozinho, com a maletinha, visitando de casa em casa seus pacientinhos, né? E justamente agora, num momento onde
nos últimos 100 anos a tecnologia dominou o planeta, né? Muito. Foi o maior desenvolvimento tecnológico aí dos últimos tempos. Nós novamente estamos tentando voltar com o médico com o atendimento domiciliar, consulta domiciliar, principalmente aos pacientes acamados que não têm acessibilidade ao serviço de saúde ou que necessitam sempre de uma interferência mecânica, tipo ambulância, maca, pessoas para carregar. Então, muitas vezes é interessante que tenha esse cuidado com o médico de família, fazendo as consultas nos pacientes crônicos acamados, né? Sim. E a gente falou no primeiro bloco sobre a pediatria. A pediatria e a gerontologia, de certa forma, elas estão bastante ligadas, porque é o início e o final do ciclo da pessoa, né? E no primeiro, tu não tem aquela experiência para iniciar a vida. E lá no último, muitas vezes a insegurança, o medo de ficar sozinho, de não ter esse auxílio, acaba batendo nos idosos. E o médico de família vem justamente para isso. É um fato que a gente vê em cada consulta com os pacientes idosos. Os pacientes idosos, e não é por menos, porque a gente pensa, porque vai chegar no nosso momento da todos, adultez, né? Idosa, né? E o medo da morte é muito presente. Claro que são os dois extremos da vida, a criança e o adulto idoso, né? Agora, é uma fase da vida onde nós merecemos um cuidado maior, né? Um cuidado maior e melhor, eu diria, porque fomos úteis e fomos produtivos a vida inteira e chega num momento onde deveríamos estar tranquilos, né? Da nossa fase final de vida e muitas vezes nos deparamos com os medos, os fantasmas, né? Os medos internos que nos assolam aí o final da vida e é onde entra toda essa equipe de saúde que faz com que nos sintamos melhores, né? Faz mais confortáveis, isso. Doutor, qual é o panorama atual das pessoas hoje no país? A gente sabe que tem uma desigualdade muito grande em questão de saúde. O SUS é um sistema sobrecarregado. Muitas pessoas precisam de atendimento, precisam desse olhar médico mais pessoal. E em virtude do fator econômico não conseguem ter esse acesso a um médico. Qual é a sua visão a respeito disso? O que a gente pode fazer, de repente, para amenizar todos esses impactos que têm acontecido no mundo todo, no Brasil especialmente? Olha, geralmente o que acontece aqui no Brasil são as políticas de saúde, né? Isso conforme o governo, conforme quem está gerindo, faz com que os programas de saúde da família funcionem de uma maneira melhor ou não. Então, para que a gente consiga amenizar, ou pelo menos atenuar essa falta de atendimento no serviço público, é que os nossos governantes apontem para a estratégia da saúde da família. E isso não é uma novidade, isso vem da década de 70, final da década de 70, que o médico comunitário, juntamente com uma equipe de saúde, foi implementado então para haver uma aproximação da comunidade. Com o passar do tempo, o médico comunitário passou a ser chamado médico geral comunitário e em 2001 passou a ser chamado de médico de família e comunidade, que conforme a estratégia
de envolvimento do Ministério da Saúde, houveram governos que aplicaram mais recursos nesses programas. E aí é onde a gente atende, né, porque a minha formação toda foi em saúde pública, foi em postos de saúde, em UBS, Unidades Básicas de Saúde, onde a gente sempre promoveu a saúde e a prevenção e o acesso a essas pessoas que têm mais necessidades, né? Os atendimentos domiciliares, muitas vezes a questão das vacinas, vacinar esses idosos em casa, ou tendo uma atenção domiciliar de uma maneira mais intensiva, em casos de até não só de doenças, mas é aí onde entra a questão do diagnóstico social, dos problemas sociais, como a pobreza, ou a falta de alimentação, ou a quantidade de filhos por mães jovenzinhas, né? Então aí é onde a gente sempre atuou. Então eu diria, ou o meu pensamento nesse momento, colocaria assim que conforme a política do governo é onde se atua mais ou menos diante dessa problemática. Esse potencial, existe um potencial de crescimento do número de médicos de família no Brasil? Ou... Olha, tem um estímulo do governo federal para que haja maior formação de médicos de família. Inclusive aqui em Erechim, através do Hospital Santa Terezinha, existe a possibilidade de formação de médicos de família. Inclusive através do seu diretor técnico, é o Dr. Celso Lago, sim, que tivemos o convite de participar da formação, né, da coordenação dos médicos de família aqui de Erechim. Tendo médicos de família, desafogaria de repente os plantões dos hospitais? De que forma auxiliaria nesses momentos, por exemplo, agora de pandemia, em que as pessoas podem ter viroses em casa e confundir às vezes o sintoma? Olha, sempre se nós temos uma boa atenção primária, né, nas UBSs, nos postos de saúde, desafogaria os centros de socorro, de pronto-socorro, de urgência e emergência. Nós temos as experiências de vários municípios onde se equipou a periferia com os postos de saúde, inclusive com horários estendidos, né, para aquelas pessoas que trabalham até às 18, 19 horas, conseguirem o atendimento médico até às 22 horas. Então, através desse fomento, através dessa incorporação, né, das secretarias de saúde, desafogaram, e até vou dizer que ficaram zerados os atendimentos de urgência e emergência nessas consultas mais de orientação. Assim, essas consultas existem municípios, por exemplo, que só nos pronto-socorros dos hospitais só aceitam pacientes que são trazidos com ambulância. Né? Por quê? Porque a rede de atenção primária, ela funciona perfeitamente, fazendo a retaguarda para que os serviços de urgência e emergência funcionem plenamente com urgência e emergência. Doutor, quais são os desafios de ser médico de família? Olha, eu acho que hoje em dia o desafio é de ser médico, viu? Não é só médico de família. É uma profissão gratificante, mas ao mesmo tempo é uma profissão que nos cansa muito, justamente pela preocupação e pelo bom atendimento que nós
nós temos que dar a todas as pessoas, né? Então, às vezes, não é porque somos médicos que não sentimos, né? Que não temos coração. O médico é frio, não, é mentira. Ele até pode não representar na frente ou no momento onde está acontecendo a desgraça, às vezes digamos assim. Tem que se manter frio, né? É que, claro, é que se nós mantivermos também assim todo o ambiente acalorado, nem nós conseguimos trabalhar, né? A gente sente, a gente como pessoa, como pai, a gente consegue ainda captar a dor alheia, né? Então isso mexe muito com a gente, assim. Então o desafio hoje é de ser médicos no século XXI, com toda essa tecnologia, mas ao mesmo tempo com o coração ainda humano, o coração abrindo para que o atendimento seja carinhoso, seja um atendimento fraterno, seja um atendimento íntegro. Isso aí. Doutor, as pessoas que querem ter o contato com um médico de família, ter esse suporte mais próximo, como é que elas fazem para entrar em contato com o seu consultório? Olha, o consultório, nesse momento eu estou atendendo no Centro Hospitalar Santa Mônica, né, que aí conversa com a secretária Daiane, marcando a consulta conosco, e no consultório, que é no Centro Profissional Arenzon, em frente ao INSS, a sala é 301, no telefone 99-130-4253. Tá? E entre em contato, agenda uma consulta, nós atendemos a planos de saúde e serão muito bem-vindos. Isso aí. Doutor, obrigada por ter vindo até a TV Erechim para a gente conhecer um pouquinho mais da sua especialidade. Parabéns pelo trabalho humano que o senhor desenvolve. Aliás, todos os profissionais de saúde estão de parabéns nesse momento e todos nós precisamos agradecer. Então, em seu nome, eu parabenizo a todos os médicos e profissionais da área da saúde. Nossa, nós só agradecemos, né? Aqui em Erechim, apesar de eu estar há pouco tempo aí vivendo e trabalhando, nós temos uma excelente qualidade de saúde, excelentes profissionais, sempre atualizados, que, na verdade, nós dependemos um dos outros, né? Porque não somos super especialistas, ainda somos seres humanos. Então, nós precisamos sempre um dos outros, até pela questão do coleguismo e da amizade, né? Mas a Erechim está de parabéns pela cidade que é e pela qualidade da saúde, da forma que é tratada. E a todos vocês que nos acompanham, até o próximo programa.